Luísa Santos suspirou fundo enquanto ajeitava o uniforme cinza pela terceira vez em frente ao portão imponente da mansão Almeida. O motorista do aplicativo já havia partido, deixando-a sozinha diante da residência que mais parecia um palácio moderno encravado no alto do Morumbi, em São Paulo. Aos 26 anos, com um diploma de pedagogia guardado na gaveta e uma filha de 5 anos esperando em casa, ela engoliu o orgulho e apertou o interfone. Mansão Almeida, quem deseja? Uma voz feminina, carregada de formalidade, ecoou pelo aparelho. Bom dia, sou Luísa Santos, a nova funcionária. O portão deslizou silenciosamente, revelando um jardim meticulosamente cuidado. Palmeiras imperiais ladeavam o caminho de pedras que levava à entrada principal. Luísa respirou fundo, sentindo o perfume das orquídeas cultivadas em pequenos jardins laterais. Por um instante, admirou a beleza do lugar, antes de lembrar que estava ali não como visitante, mas como empregada. Um homem de meia-idade usando um chapéu de palha e roupas simples acenava do canteiro. Bem-vinda, moça. Sou Antônio, o jardineiro. Ele sorriu, as rugas ao redor dos olhos se aprofundando. Primeira vez trabalhando em casa de gente rica? É tão óbvio assim? Luísa forçou um sorriso. O nervosismo sempre entrega. Antônio apontou para a casa. Dona Zulmira está esperando você na cozinha. É a entrada lateral ali. A cozinha era um ambiente amplo, com bancadas de mármore e equipamentos que pareciam saídos de um programa de culinária. Uma senhora de cabelos grisalhos arrumados em um coque movimentava-se com eficiência entre os armários. Você deve ser a Luísa, estávamos esperando. Sou Zulmira, responsável pela cozinha. Ela secou as mãos no avental e estendeu uma delas. Chegou no dia certo. A patroa está em casa. Luísa notou o tom de voz de Zulmira ao mencionar a patroa. Havia um quê de cautela que não passou despercebido. O senhor Gustavo não está? Não, querida. Ele está na empresa até o final da tarde. Vai conhecê-lo amanhã, provavelmente. Mas a senhora Camila... Zulmira hesitou. Bem, ela gosta de supervisionar pessoalmente os funcionários. Antes que Zulmira pudesse continuar, o som de saltos altos contra o piso de mármore ecoou pelo corredor. Uma mulher alta, de cabelos loiros impecavelmente arrumados e vestindo um conjunto vermelho que gritava exclusividade, entrou na cozinha. Seus olhos frios percorreram Luísa de cima a baixo. Então você é a nova. Não era uma pergunta, era uma constatação desdenhosa. Zulmira não me disse que ela era tão... jovem. Bom dia, senhora. Luísa manteve a voz firme. Sou Luísa Santos. Tenho experiência em organização doméstica e... Poupe-me dos detalhes do seu currículo. Camila Monteiro a interrompeu com um gesto impaciente. Aqui você é apenas a empregada. Zulmira vai mostrar suas funções. E esse uniforme está mal passado. Cuide disso. Sem esperar resposta, Camila virou-se e saiu da cozinha, deixando um rastro de perfume caro no ar. Não se preocupe, querida. Zulmira apertou levemente o braço de Luísa. O senhor Gustavo é completamente diferente. Ele construiu tudo isso do zero, sabia? Fundou a empresa de tecnologia há 10 anos e hoje é um dos homens mais ricos de São Paulo. Luísa absorveu a informação enquanto Zulmira a conduzia pelos cômodos da mansão, explicando suas responsabilidades. A casa tinha 5 suítes, uma biblioteca, sala de cinema, escritório e uma área de lazer que incluía piscina e quadra de tênis. Seria a responsabilidade de Luísa manter tudo impecável, com a ajuda de uma equipe de limpeza que vinha 2 vezes por semana. Durante o almoço, servido na cozinha para os funcionários, Luísa conheceu melhor seus colegas. Além de Zulmira e Antônio, havia também 2 seguranças que se revezavam na guarita. Como você conseguiu o emprego, Luísa? Perguntou Antônio entre garfadas do delicioso estrogonofe, preparado por Zulmira. A agência de empregos me indicou. Estou procurando trabalho há meses, desde que a escola onde eu dava aulas fechou. Com uma filha pequena para criar, não posso esperar pelo emprego ideal. Você é professora? Zulmira pareceu surpresa. Formada em pedagogia. Mas no Brasil atual... Luísa deixou a frase no ar, e os outros assentiram, compreendendo perfeitamente as dificuldades do mercado de trabalho. A tarde passou rapidamente entre instruções e conhecimento da rotina. Às 4 horas, Camila reapareceu,
agora acompanhada por duas mulheres igualmente elegantes. Luísa! O tom autoritário de Camila fez todos na cozinha congelarem. Sirva o chá para minhas amigas no jardim de inverno. E não esqueça os biscoitos franceses que chegaram ontem. Zulmira rapidamente preparou a bandeja, instruindo Luísa em voz baixa sobre como servir adequadamente. Quando Luísa entrou no jardim de inverno, um ambiente deslumbrante com paredes de vidro e plantas exóticas. As três mulheres estavam absortas em uma conversa sobre joias. Finalmente, Camila mal olhou para Luísa. Coloque ali e sirva para nós. Enquanto servia o chá, Luísa percebia os olhares das amigas de Camila, uma mistura de curiosidade e desdém. Então, Camila, conta como estão os preparativos para o leilão beneficente, pediu uma das mulheres de cabelos castanhos e batom vermelho intenso. Tudo sob controle. Gustavo doará um valor significativo, claro. Ele sempre faz isso para impressionar os investidores. Camila riu como se a generosidade do namorado fosse apenas uma estratégia de marketing. E vocês, quando oficializam? Questionou a outra amiga, uma ruiva com joias ostensivas. Em breve, Mariana. Gustavo ainda não percebeu, mas precisa de uma esposa à altura de sua posição social. Camila pegou delicadamente a xícara. Alguém que entenda o mundo em que ele vive agora. Luísa manteve o semblante neutro, enquanto as mulheres continuavam a conversa, falando sobre pessoas e lugares que desconhecia completamente. Quando terminou de servir, Camila a dispensou com um gesto displicente. De volta à cozinha, Luísa encontrou Zulmira separando ingredientes para o jantar. Como foi lá com as madames? Perguntou a cozinheira com um leve tom irônico. Educativo, respondeu Luísa, arrancando um sorriso de Zulmira. Acho que entendi melhor o ambiente. Às 6 da tarde, quando Luísa preparava-se para ir embora, Camila apareceu novamente na cozinha. Antes de sair, limpe a suíte principal. Deixei uma lista do que precisa ser feito. Ela entregou um papel a Luísa. E amanhã chegue às 7, não às 8. Teremos visitas importantes para o café da manhã. Luísa olhou para o relógio. Já passava do horário combinado para sua saída e ela precisava pegar Sofia na creche comunitária até às 7. Senhora, no contrato meu horário é até às 6. Preciso buscar minha filha na creche. O sorriso de Camila congelou. Filha, ninguém me informou que você tem uma filha. Seus olhos se estreitaram. Espero que isso não interfira no seu trabalho. E quanto ao horário de hoje, considere uma demonstração do seu comprometimento. Com o coração apertado, Luísa ligou para sua vizinha, Dona Cleide, pedindo que buscasse Sofia e a levasse para casa. Não era a primeira vez que precisava desse favor, e sabia que significaria mais um presente de agradecimento no final do mês, esticando ainda mais seu orçamento apertado. Enquanto limpava a suíte principal, um ambiente luxuoso com closet do tamanho de seu apartamento inteiro, Luísa pensava em Sofia, a filha esperando por ela, provavelmente desapontada por mais um dia em que a mãe chegaria tarde demais para contar histórias antes de dormir. Eram quase 8 da noite quando Luísa finalmente terminou. A mansão estava silenciosa, com apenas as luzes externas acesas. Na cozinha encontrou Zulmira preparando uma marmita. Para você levar para casa, disse a cozinheira, entregando o recipiente. Tenho o suficiente para você e sua filha. O gesto de bondade quase fez Luísa chorar. Obrigada, dona Zulmira. Sei como é, querida. Criei 3 filhos sozinha. Zulmira apertou a mão de Luísa. Vai ficar mais fácil. No caminho para o ponto de ônibus, Luísa olhou para trás e viu a mansão iluminada contra o céu escuro. Em algum lugar naquele monumento ao privilégio, viviam pessoas que não faziam ideia do que era lutar pela sobrevivência diária. Ajeitando a bolsa no ombro, Luísa seguiu em direção ao transporte que a levaria para casa, onde Sofia dormia, sem saber dos sacrifícios que sua mãe fazia por ela. 2 semanas se passaram desde que Luísa começou a trabalhar na mansão Almeida. 2 semanas de acordar às 5 da manhã, preparar o café de Sofia, deixá-la na creche e pegar 2 ônibus para chegar pontualmente às 7 no Morumbi. 2 semanas de ordens constantes de Camila, que parecia encontrar prazer especial em exigir tarefas desnecessárias nos minutos finais do expediente. Naquela manhã de quinta-feira,
O céu de São Paulo amanheceu carregado, prenunciando uma tempestade. Luísa chegou à mansão com os cabelos ainda úmidos da garoa fina que começava a cair. Camila havia saído para seu ritual semanal de beleza, e a casa estava estranhamente tranquila. Gustavo Almeida, o proprietário, continuava sendo uma figura quase mitológica. Luísa o vira apenas 2 vezes, sempre de relance, enquanto ele saía apressado para reuniões. "Bom dia, seu Antônio", cumprimentou Luísa, encontrando o jardineiro que cobria algumas plantas por causa da chuva iminente. "Bom dia, Luísa. Melhor apressar o serviço hoje. O tempo vai fechar de vez." Ele olhou para o céu com a sabedoria de quem lê as nuvens há décadas. Na cozinha, Dona Zulmira preparava um bolo de canela, enchendo o ambiente com um aroma aconchegante. Camila ligou dizendo que vai trazer algumas amigas para o lanche da tarde, informou a cozinheira. "Parece que elas vão organizar algum evento beneficente." Luísa assentiu, já familiarizada com os eventos beneficentes que, pela conversa das socialites, pareciam mais desfiles de vaidade do que ações verdadeiramente altruístas. A manhã transcorreu na rotina habitual. Limpeza das suítes, organização da biblioteca, verificação dos produtos de limpeza para fazer a lista de compras semanal. Por volta das 2 da tarde, quando Luísa terminava de passar algumas camisas de Gustavo, o som característico do portão eletrônico anunciou a chegada de Camila. Minutos depois, a socialite entrou na área de serviço como um furacão perfumado, seguida por 3 amigas todas rindo alto. "Luísa", a voz de Camila cortou o ar. "Preciso que organize a sala de estar imediatamente. Minhas amigas vão ficar para discutirmos os detalhes do leilão beneficente." "Sim, senhora." Luísa colocou o ferro de passar de lado e se dirigiu à sala. "E não demore. Quero que sirva os salgadinhos que Zulmira preparou." Enquanto organizava as almofadas de seda importada e dispunha revistas de decoração estrategicamente sobre a mesa de centro, Luísa ouvia os comentários das mulheres vindos do hall de entrada. "Camila, seu namorado é um gênio nos negócios, mas tão básico em alguns aspectos", comentou uma das amigas. "Aquela doação para a escola pública no Capão Redondo? Totalmente desnecessária." "Gustavo ainda mantém alguns hábitos de sua origem", respondeu Camila, em tom condescendente. "Mas estou trabalhando nisso. Logo ele entenderá que existem instituições mais adequadas para receber seu dinheiro." Luísa sentiu um aperto no peito. A escola mencionada era exatamente onde Sofia estudava, uma das poucas no bairro com estrutura decente, graças a doações de empresários como Gustavo Almeida. Quando terminou de organizar a sala, dirigiu-se à cozinha para buscar os salgadinhos. Dona Zulmira a recebeu com um olhar compreensivo. "Não deixe que elas te afetem", sussurrou, enquanto arrumava os quitutes em uma bandeja de prata. "São pessoas vazias." Luísa serviu as mulheres e estava prestes a se retirar quando Camila a chamou novamente. "Luísa, antes que volte para suas obrigações, preciso que leve esses sacos de lixo para fora." Ela apontou para 3 grandes sacos pretos no canto da sala. "São as embalagens dos arranjos de flores que chegaram para o evento. Não quero esse material dentro de casa." Luísa notou que os sacos pareciam excessivamente pesados para conterem apenas embalagens de flores. Ao tentar levantar o primeiro, confirmou sua suspeita. Estava repleto de materiais pesados, possivelmente restos de decoração de alguma festa anterior. "Há algum problema?" O tom de Camila era de desafio, enquanto suas amigas observavam a cena com sorrisos mal disfarçados. "Não, senhora." Luísa conseguiu erguer o saco com dificuldade e começou a arrastá-lo em direção à porta lateral. "Não arraste. Vai estragar o piso importado", repreendeu Camila, alto o suficiente para que suas amigas ouvissem. O segundo saco era ainda mais pesado que o primeiro. Quando Luísa tentou erguê-lo, sentiu uma fisgada nas costas. Uma das amigas de Camila riu abertamente. "Talvez devêssemos chamar Antônio para ajudar", sugeriu Luísa, mantendo o tom respeitoso. "Antônio está ocupado com o jardim", cortou Camila. Francamente, se você não consegue realizar uma tarefa tão simples, talvez devêssemos reconsiderar sua posição aqui." O rosto de Luísa queimou de humilhação. Reunindo todas as forças, conseguiu levantar o saco e cambalear em direção à saída. As risadas das mulheres a seguiram pelo corredor.
O terceiro saco era o mais pesado de todos. Luísa fez uma tentativa, 2, 3, mas mal conseguia movê-lo do chão. Isso é patético, declarou Camila, que agora observava da porta, com suas amigas formando uma plateia cruel. Uma universitária que não consegue carregar um simples saco de lixo. O que ensinam nessas faculdades hoje em dia? Foi então que Luísa sentiu um olhar sobre si. Erguendo os olhos, viu por uma fração de segundo uma figura masculina parcialmente oculta atrás de uma coluna no corredor. Gustavo Almeida estava em casa, e pela expressão em seu rosto, estava testemunhando tudo. Vamos, estamos esperando, insistiu Camila impaciente. Ou isso também é difícil demais para alguém com sua qualificação? Algo dentro de Luísa se quebrou. Não foi apenas a dor nas costas ou o cansaço acumulado das últimas semanas. Foi a lembrança de Sofia perguntando por que a mãe sempre chegava em casa tão cansada. Foi o diploma empoeirado na gaveta. Foi a dignidade sendo pisoteada dia após dia. Luísa largou o saco de lixo. Lentamente endireitou as costas e olhou diretamente nos olhos de Camila Monteiro. Não, disse com uma calma que surpreendeu até a si mesma. Como é que é? Camila parecia não acreditar no que ouvia. Eu disse não, não vou carregar isso. Uma das amigas de Camila soltou um sonoro ora, ora, enquanto outra cobria a boca em falso espanto. Você está recusando uma ordem direta? Camila avançou um passo, os saltos de 15 centímetros amplificando sua postura intimidadora. Estou me recusando a ser humilhada. Luísa deu um passo à frente, eliminando a distância entre elas. Fui contratada como empregada doméstica, não como sua diversão particular. Você está demitida, sibilou Camila. Recolha suas coisas e saia da minha casa agora mesmo. Sua casa? Luísa riu sem humor. Até onde sei, esta mansão pertence ao Sr. Almeida. E quanto a me demitir, sinto informar, mas você não tem essa autoridade. Camila ergueu a mão como se fosse esbofeteá-la, mas Luísa foi mais rápida. Com um movimento preciso, sua mão atingiu o rosto da socialite com um tapa seco que ecoou pelo ambiente silencioso. O choque paralisou todos. Dona Zulmira e seu Antônio, atraídos pela comoção, pararam na porta da sala, boquiabertos. As amigas de Camila recuaram, como se temessem ser as próximas. Você pode tirar meu emprego, continuou Luísa, sua voz clara e firme. Pode espalhar mentiras sobre mim para que eu não consiga trabalhar em nenhuma outra casa neste bairro, mas não pode tirar minha humanidade. Camila, ainda atordoada pelo tapa, levou a mão ao rosto. Você vai se arrepender disso. Vou garantir que seja processada por agressão. Faça isso, desafiou Luísa, e eu contarei a um juiz como a namorada de um dos homens mais ricos de São Paulo força seus funcionários a carregar objetos pesados, além de suas capacidades físicas, como ri de seu sofrimento, como usa seu relacionamento para humilhar pessoas que apenas tentam sobreviver com dignidade. Luísa respirou fundo e continuou. Sabia que acordo às 5 da manhã todos os dias? Preparo o café da minha filha de 5 anos, deixo-a na creche comunitária e pego 2 ônibus para chegar aqui. Trabalho mais horas do que o combinado no contrato, suporto seus caprichos e humilhações, tudo para garantir que minha filha tenha o que comer, onde morar e a chance de um futuro melhor. Um silêncio denso caiu sobre a sala. Até mesmo as amigas de Camila pareciam desconfortáveis agora. A diferença entre nós duas, Sra. Monteiro, é que eu ainda sei o que é ser humana. Posso sair desta casa hoje sem emprego, mas você terá que viver com a lembrança de que alguém finalmente teve coragem de enfrentá-la. Camila parecia ter recuperado a compostura. Seu rosto agora estava vermelho de fúria. Vocês ouviram isso? Ela me agrediu. Antônio, chame a segurança imediatamente. Para surpresa de todos, foi seu Antônio quem deu um passo à frente, colocando-se ao lado de Luísa. Com todo respeito, senhora, a única agressão que vi aqui foi contra a dignidade desta jovem, declarou o jardineiro com a autoridade de seus muitos anos. Trabalho nesta casa há 15 anos, desde quando o senhor Gustavo construiu tudo isso, e nunca vi um funcionário ser tratado dessa maneira. Dona Zulmira também se aproximou. Luísa tem sido uma colega exemplar, dedicada, pontual e respeitosa com todos, inclusive com a senhora, que nunca lhe deu o mesmo tratamento.
Camila parecia não acreditar na pequena rebelião que acontecia diante de seus olhos. Vocês estão loucos? Estão todos demitidos? Todos? Foi nesse momento que uma voz masculina, grave e controlada, cortou o ar tenso da sala. Acho que eu sou o único que pode tomar essa decisão. Todos os olhares se voltaram para a entrada da sala, onde Gustavo Almeida estava parado em um terno impecável, os olhos fixos na cena à sua frente. Seu rosto, geralmente amigável segundo as descrições de Zulmira, agora exibia uma expressão que misturava decepção e raiva contida. Camila correu em sua direção, lágrimas calculadas brotando em seus olhos. Gustavo, querido, graças a Deus você chegou. Essa empregada me agrediu. Chamei a polícia, ela precisa ser presa. Gustavo não fez menção de abraçá-la ou confortá-la. Em vez disso, suas próximas palavras caíram como pedras no silêncio da sala. Eu vi tudo, Camila. Estava aqui o tempo todo. A expressão de Camila transformou-se instantaneamente. O teatro das lágrimas deu lugar a um olhar de pânico mal disfarçado. O que você quer dizer com viu tudo? Sua voz, antes melodramática, agora soava pequena. Gustavo Almeida atravessou a sala com passos medidos. Era a primeira vez que Luísa o via de perto. Alto, de ombros largos, cabelos negros com fios grisalhos nas têmporas e olhos castanho escuros que agora transmitiam uma indignação contida. Vestia um terno grafite impecável que, como Luísa percebeu, ela mesma havia passado no dia anterior. Voltei mais cedo do escritório. Estava com dor de cabeça e queria descansar um pouco. Ele parou a poucos metros de Camila, mantendo uma distância que parecia tanto física quanto emocional. Ouvi vozes alteradas e fiquei observando. Vi você forçando Luísa a carregar sacos claramente pesados demais. Vi você rindo da dificuldade dela junto com suas amigas. Vi a humilhação que você impôs deliberadamente a uma funcionária da minha casa. As amigas de Camila, antes tão participativas no espetáculo de crueldade, agora pareciam querer desaparecer. Uma delas murmurou algo sobre um compromisso inadiável, mas ninguém se moveu. Gustavo, você não entende? Camila tentou recuperar o controle. Ela estava sendo insubordinada e depois me agrediu. Isso é caso de polícia. Gustavo virou-se para Luísa, que permanecia de pé surpreendentemente calma. Senhorita Santos, peço sinceras desculpas pelo tratamento que recebeu. Sua voz era diferente agora, gentil e carregada de um arrependimento genuíno. Nenhum funcionário desta casa deveria passar por tal humilhação. A falha é minha por não ter percebido antes o que acontecia aqui. Luísa sentiu todas as emoções que havia reprimido ao longo das últimas semanas. A raiva, a frustração, o cansaço, misturarem-se com a surpresa diante daquele pedido de desculpas inesperado. Agradeço, senhor, respondeu simplesmente sem saber o que mais dizer. Gustavo então se virou para seu Antônio e Dona Zulmira. Obrigado por defenderem o que é certo. Vocês são mais do que funcionários. São parte do que torna esta casa um lugar decente. Isso não será esquecido. Camila, vendo-se perdendo terreno, mudou de tática. Gustavo, querido, vamos conversar em particular. Essas pessoas estão claramente tentando criar intriga entre nós. Você conhece esse tipo de funcionário, sempre querendo mais do que merecem. Acho que já ouvi o suficiente, Camila. O tom de Gustavo era definitivo. Quando a senhorita Santos disse que você não tem autoridade para demitir ninguém nesta casa, ela estava absolutamente certa. E quanto à agressão? Ele fez uma pausa, olhando diretamente para a marca vermelha que começava a desaparecer no rosto de Camila. Pelo que presenciei, ela estava apenas se defendendo da sua crueldade. Se alguém foi agredido aqui, foi a dignidade dela. As amigas de Camila agora se moviam discretamente em direção à saída, murmurando desculpas inaudíveis. A situação havia se transformado em um espetáculo de outra natureza, e nenhuma delas queria fazer parte dele. Vocês podem ir, disse Gustavo às visitas, sem desviar o olhar de Camila. Meu motorista pode levá-las, se necessário. Quando as três mulheres finalmente saíram, um silêncio tenso preencheu a sala. Dona Zulmira fez menção de se retirar também, mas Gustavo a deteve com um gesto. Por favor, fiquem, pediu.
O que tenho a dizer interessa a todos nesta casa. Camila parecia ter finalmente compreendido a gravidade da situação. Sua postura mudou, os ombros caíram ligeiramente e ela tentou uma abordagem mais conciliatória. Gustavo, reconheço que posso ter sido um pouco dura, mas você sabe como é importante manter a disciplina com os funcionários. Minha mãe sempre diz... 2 anos. Gustavo a interrompeu, a voz baixa, quase um sussurro. 2 anos do meu tempo, Camila. 2 anos acreditando que estava construindo algo real com você. E estamos. Camila se aproximou, tentando tocar seu braço, mas ele recuou. Isso é apenas um mal-entendido. Você está exagerando por causa de uma funcionária qualquer. Uma funcionária qualquer? Gustavo repetiu, incrédulo. É assim que você vê as pessoas? Como peças descartáveis, sem valor além da função que exercem para você? Antônio, Zulmira e Luísa permaneciam imóveis, testemunhas involuntárias daquele acerto de contas que parecia inevitável. O que vi hoje não foi um deslize, Camila. Foi a revelação do seu verdadeiro caráter. Gustavo respirou fundo, como quem toma uma decisão difícil, mas necessária. Nosso relacionamento acabou. Camila empalideceu. Você não pode estar falando sério. Por causa de um tapa de uma empregada? Gustavo, pense em tudo que construímos, nas pessoas que conhecemos, nos eventos, na nossa posição social. A posição social, ele repetiu com um sorriso amargo. É só isso que importa para você, não é? As aparências, o status, o que os outros pensam. Eu estava amando uma ilusão. Você vai se arrepender disso. A voz de Camila tremeu, mas seus olhos endureceram. Quando essa raiva passar, você vai perceber o erro que está cometendo. Meu único erro foi não ter visto antes quem você realmente é. Gustavo se afastou, indo em direção à janela. Por alguns instantes, observou o jardim meticulosamente cuidado por Antônio. As flores resistindo à garoa que agora caía com mais intensidade. Quero que saia da minha casa hoje, agora. Você não pode estar falando sério. Nunca falei tão sério na minha vida. Ele se virou para encará-la. Mandarei suas coisas para o apartamento da sua mãe. Não volte aqui. As palavras ditas com tanta calma e convicção pareciam ter finalmente penetrado a barreira de negação de Camila. Seus ombros caíram. E por um instante, Luísa pensou ter visto uma vulnerabilidade genuína em seus olhos. Talvez a percepção do que havia perdido não apenas o relacionamento, mas uma chance real de ser uma pessoa melhor. Você vai se arrepender disso, Gustavo. Camila recuperou a postura, a fragilidade momentânea substituída por uma frieza calculada. Quando perceber o que jogou fora hoje, será tarde demais. Sem esperar resposta, ela pegou sua bolsa de grife e caminhou em direção à saída, os saltos ecoando como um lembrete final de sua presença. Parou brevemente ao passar por Luísa, olhando-a com uma mistura de ódio e desprezo. Por um segundo parecia que diria algo, mas apenas continuou seu caminho. O som da porta da frente fechando-se com força reverberou pela mansão. Um silêncio estranho e libertador preencheu a sala. Gustavo passou a mão pelo rosto, parecendo subitamente cansado. Virou-se para os 3 funcionários que permaneciam imóveis. Peço desculpas a todos vocês por terem presenciado isso. Seu tom era sincero, quase vulnerável. E, mais importante, peço desculpas por qualquer maltratamento que tenham recebido enquanto estive cego. Dona Zulmira foi a primeira a se manifestar. Senhor Gustavo, o senhor sempre foi um bom patrão. Não tem culpa das ações dela. Tenho sim, Zulmira. Ele sorriu tristemente. Permiti que isso acontecesse sob meu teto. Estava tão absorto no trabalho, nos números, nos contratos, que não percebi o que acontecia na minha própria casa. Seu Antônio pigarreou, desconfortável com a situação. Senhor, se nos der licença, acho que deveríamos voltar ao trabalho e deixá-lo descansar um pouco. Claro, Antônio, e obrigado novamente por sua coragem hoje. Gustavo fez um gesto em direção à porta, mas acrescentou. Senhorita Santos, poderia ficar um momento, por favor? Quando os outros saíram, Luísa sentiu uma pontada de ansiedade. Apesar da virada surpreendente dos acontecimentos, ainda não sabia o que esperar. Seria demitida, afinal. Gustavo poderia estar apenas mantendo as aparências na frente dos outros. Por favor, sente-se. Ele indicou o sofá. Luísa hesitou.
ainda desconfortável com a ideia de sentar-se nos móveis da sala principal, como Camila havia deixado claro tantas vezes. Percebendo sua hesitação, Gustavo sorriu levemente. Esta é a sua casa também, senhorita Santos. Pelo menos enquanto trabalhar aqui. E espero sinceramente que continue. Ela se sentou na ponta do sofá, as mãos cruzadas no colo. Primeiramente quero pedir desculpas pessoalmente. Gustavo sentou-se em uma poltrona próxima, inclinando-se para a frente, os cotovelos apoiados nos joelhos. O que Camila fez é imperdoável, e minha negligência tornou isso possível. O senhor não tem culpa, Sr. Almeida. Tenho, sim. Ele a interrompeu gentilmente. Uma empresa, uma casa, uma família, tudo reflete a liderança de quem está no comando. Eu falhei nisso. Luísa observou o homem à sua frente. Não era o milionário arrogante que esperava, nem o playboy que Camila insinuava quando falava sobre moldá-lo para a sociedade. Era alguém que parecia genuinamente perturbado com o sofrimento que, mesmo indiretamente, havia causado. O que aconteceu hoje, continuou Gustavo, foi um despertar para mim. Não apenas sobre Camila, mas sobre como tenho vivido. Ele levantou-se e caminhou até uma pequena mesa lateral, onde serviu água em 2 copos. Senhorita Santos, Luísa, se me permite, gostaria de fazer uma proposta. Ele ofereceu um dos copos a ela, que aceitou com um agradecimento silencioso. Primeiro quero que saiba que seu emprego está garantido. Na verdade, gostaria de melhorar suas condições. Luísa olhou para ele surpresa. Como assim? Zulmira mencionou que você é formada em pedagogia, que tem uma filha pequena, que pega 2 ônibus para chegar aqui todos os dias. Ele fez uma pausa. Quero oferecer um novo contrato. Seu salário seria triplicado, com plano de saúde completo para você e sua filha. Além disso, gostaria de criar um fundo para que você possa retomar seus estudos, se desejar. Luísa sentiu como se o ar tivesse sido sugado da sala. Era uma proposta que transformaria completamente sua vida e a de Sofia. Senhor Almeida, eu não sei o que dizer. Diga que aceita. Ele sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto cansado, e que me perdoa por não ter percebido antes o tesouro que tenho trabalhando em minha casa. Mas, por quê? Luísa não conseguiu conter a pergunta. O senhor nem me conhece direito. Conheço o suficiente. Vi sua dignidade hoje, sua coragem. Ouvi como fala da sua filha, do seu compromisso com ela. Ele fez uma pausa. Além disso, vou contratar uma consultoria de RH para reestruturar completamente as políticas da casa, garantindo respeito e condições adequadas para todos os funcionários. Isso é algo que deveria ter feito há muito tempo. Luísa sentiu os olhos marejarem, a emoção transbordando depois de semanas de tensão e medo. Eu aceito, disse finalmente, e agradeço muito pela oportunidade. Gustavo levantou-se, parecendo subitamente mais leve. Excelente. Amanhã mesmo providenciarei os documentos. E Luísa, gostaria de conhecer sua filha algum dia, se não for incômodo. A simplicidade do pedido, a humanidade nele, tocou Luísa profundamente. Sofia ficaria encantada, senhor. Ela adora conhecer pessoas novas. Então está combinado. Ele consultou o relógio. Já passa do seu horário. Por favor, tome o resto do dia para descansar. E não se preocupe com aqueles sacos de lixo. Vou pedir ao Antônio que cuide disso. Enquanto Luísa se preparava para sair, reunindo suas coisas, o telefone na sala começou a tocar. Gustavo atendeu, e pela mudança em sua expressão era evidente quem estava na linha. Não, Camila. Minha decisão é final. Não me interessa o que seus amigos pensarão. Ameaças não vão funcionar. Ele suspirou profundamente. Não ligue mais. Está terminado. Desligando o telefone, Gustavo encarou o aparelho por alguns segundos, como se esperasse que tocasse novamente. Quando percebeu que Luísa ainda estava na porta, observando discretamente, sorriu com um pouco de embaraço. Acho que ambos tivemos um dia emocionalmente desgastante. O senhor vai ficar bem? Luísa surpreendeu-se com sua própria pergunta, com a preocupação genuína que sentia por esse homem que mal conhecia. Vou, ele respondeu, após uma pequena pausa. Pela primeira vez em muito tempo, acho que estou construindo algo real, algo baseado em respeito. Enquanto Luísa saía da mansão,
A chuva havia parado completamente, e um frágil raio de sol atravessava as nuvens, iluminando o jardim recém-molhado. Era como se a natureza, de alguma forma, estivesse refletindo a transformação que começava a ocorrer naquela casa e nas vidas de todos que a habitavam. O amanhecer em São Paulo pintava o céu com tons alaranjados, quando Luísa e Sofia desceram do carro que Gustavo havia enviado para buscá-las. A pequena de 5 anos, com seus cachinhos escuros presos em 2 Marias Chiquinhas e vestindo um uniforme escolar impecável, olhava maravilhada para a mansão à sua frente. Mamãe, é aqui que você trabalha? Parece um castelo. Sofia segurava firme a mão de Luísa enquanto subiam os degraus da entrada principal, não mais a entrada de serviço que Luísa costumava usar. Sim, filha, e hoje você vai conhecer o dono do castelo. Luísa sorriu, ajeitando a mochila colorida nas costas da menina. Lembra que conversamos sobre o Sr. Almeida? O moço que brigou com a bruxa má que gritava com você? Perguntou Sofia com a sinceridade desarmante típica das crianças. Luísa conteve uma risada. Havia contado à filha uma versão suavizada dos eventos da semana anterior, mas Sofia, com sua perspicácia infantil, captara a essência da história. Sofia, não podemos chamar a senhora Monteiro de bruxa má. Luísa tentou manter um tom sério, mas seus olhos traíam o divertimento. Ela apenas não sabia ser gentil. 3 semanas haviam se passado desde o confronto com Camila e a surpreendente reviravolta em sua vida profissional. O novo contrato prometido por Gustavo havia se materializado no dia seguinte. Salário triplicado, plano de saúde premium para ela e Sofia, um fundo educacional substancial e, surpreendentemente, a opção de morar em uma casa de hóspedes nos fundos da propriedade. Uma oferta que Luísa aceitara após hesitar por alguns dias. A mudança reduziria consideravelmente seus gastos com aluguel e transporte, além de proporcionar a Sofia um ambiente seguro e amplo para brincar. Dona Zulmira recebeu as duas na porta, com um sorriso caloroso e um abraço apertado para Sofia. Então essa é a famosa Sophie. Finalmente conhecerei a princesa das histórias da sua mãe. A cozinheira se abaixou para ficar na altura da menina. Sabia que fiz cookies de chocolate especialmente para você? Os olhos de Sofia se iluminaram. De verdade, posso comer agora? Sofia, Luísa a repreendeu suavemente. Bom dia primeiro, cookies depois. Bom dia, dona Zulmira. Sofia corrigiu-se prontamente, exibindo um sorriso onde faltava um dente da frente. Ah, a senhora tem cookies? As duas mulheres riram, e Zulmira conduziu a pequena visitante para a cozinha, onde um copo de leite já esperava junto aos biscoitos prometidos. Luísa seguiu-as, maravilhada com a mudança de atmosfera na mansão. O ambiente, antes tenso e opressor, agora parecia mais leve e acolhedor. Enquanto Sofia atacava seu lanche matinal, Luísa organizava suas tarefas do dia. Embora ainda trabalhasse como empregada doméstica, suas responsabilidades haviam mudado. Com a chegada da consultoria de RH mencionada por Gustavo, todos os funcionários da mansão tiveram suas funções redefinidas, com horários mais razoáveis e tarefas distribuídas de maneira mais equilibrada. Bom dia a todos! A voz de Gustavo soou da porta da cozinha. Sofia parou de mastigar, os olhos arregalados diante do homem alto e bem vestido que acabara de entrar. Luísa notou que, nos últimos dias, Gustavo havia abandonado os ternos formais em casa, preferindo camisas simples e calças confortáveis, uma mudança sutil, mas significativa. Senhor Almeida, bom dia. Luísa sorriu. Esta é minha filha, Sofia. Gustavo aproximou-se com um sorriso genuíno e estendeu a mão para a menina. Muito prazer, Sofia. Sua mãe fala muito de você. Para surpresa de todos, Sofia ignorou a mão estendida e perguntou diretamente: por que você brigou com a bruxa má? Sofia! Luísa sentiu o rosto queimar de vergonha. Gustavo, entretanto, riu abertamente, um som que Luísa percebeu ser raro na mansão até algumas semanas atrás. Não foi exatamente uma briga, ele explicou, sentando-se ao lado da menina. Às vezes, os adultos precisam tomar decisões difíceis sobre quem querem em suas vidas. Sofia assentiu com seriedade, como se compreendesse perfeitamente a complexidade das relações adultas. Minha amiga Juliana não deixa ninguém sentar com ela no recreio se eles não compartilharem os brinquedos.
Exatamente assim, concordou Gustavo, piscando para Luísa por cima da cabeça da menina. Foi nesse momento que Luísa percebeu algo extraordinário. Gustavo Almeida, um dos empresários mais poderosos de São Paulo, estava sentado à mesa da cozinha, tomando café da manhã com seus funcionários, conversando com a filha de sua empregada como se fosse a coisa mais natural do mundo. Nos dias que se seguiram, uma nova rotina se estabeleceu na mansão Almeida. Todas as manhãs, Gustavo juntava-se aos funcionários para um café da manhã compartilhado antes de seguir para o escritório. Nessas ocasiões, conversava com cada um, interessando-se genuinamente por suas vidas, famílias e aspirações. Luísa descobriu que ele não era apenas um patrão justo, mas também um ouvinte atento. Quando mencionou que Sofia participaria de uma apresentação escolar sobre dignidade no trabalho, foi Gustavo quem sugeriu usar a história recente da mansão como exemplo. Seria uma honra se você me convidasse, disse ele uma manhã, enquanto ajudava Sofia a colocar geleia em uma torrada. Outra cena que Luísa jamais imaginaria testemunhar um mês antes. Mas o senhor não estará ocupado com a empresa? Luísa perguntou, surpresa. Tenho aprendido a reavaliar o que é realmente importante. Ele sorriu, observando Sofia que, alheia à conversa dos adultos, desenhava círculos na geleia com o dedo. Além disso, adoraria ver o que Sofia preparou. Na manhã da apresentação, Gustavo surpreendeu Luísa ao aparecer na cozinha, não com suas roupas casuais, mas com um terno elegante. É um evento importante, explicou, ajustando a gravata. Quero demonstrar meu respeito. A Escola Municipal do Capão Redondo, a mesma que havia recebido doações de Gustavo, como Luísa descobrira, estava decorada com cartazes coloridos feitos pelas próprias crianças. O tema Trabalho e Dignidade era ilustrado com desenhos de profissionais diversos, médicos, professores, garis, carteiros e, em um deles, uma empregada doméstica de uniforme cinza que Luísa suspeitava ser uma representação dela mesma. A chegada de Gustavo causou um rebuliço. Não era todo dia que um empresário famoso aparecia em uma escola pública da periferia de São Paulo. A diretora, Dona Aparecida, uma mulher enérgica de cabelos grisalhos, veio recebê-lo pessoalmente. Senhor Almeida, que honra! Sua doação permitiu que reformássemos toda a biblioteca. Ela apertou a mão de Gustavo com entusiasmo. As crianças estão muito animadas com sua presença. Gustavo parecia genuinamente desconfortável com a atenção. O prazer é meu, Dona Aparecida. Vim como convidado da Sofia, uma de suas alunas. A apresentação das crianças foi simples, mas tocante. Cada uma falou sobre a profissão de um familiar e a importância do respeito no ambiente de trabalho. Quando chegou a vez de Sofia, Luísa sentiu um nó na garganta. Vestida com um minúsculo avental sobre o uniforme escolar, a menina explicou para a plateia. Minha mãe limpa a casa de pessoas importantes, mas isso não significa que ela é menos importante. Todos os trabalhos merecem respeito. Sofia então narrou, à sua maneira, como um patrão bom havia defendido sua mãe de pessoas que não sabiam ser gentis. Ao final, olhou diretamente para Gustavo na primeira fila e declarou: Obrigada por ser bom com a minha mãe. Houve um momento de silêncio, seguido por aplausos calorosos. Luísa notou que Gustavo disfarçadamente enxugava os olhos. No caminho de volta à mansão, no carro luxuoso com motorista, Sofia adormeceu no banco traseiro, exausta pela emoção do dia. Ela é extraordinária, comentou Gustavo observando a menina adormecida. Você está fazendo um trabalho incrível como mãe, Luísa. Obrigada, respondeu ela genuinamente tocada. Nem sempre é fácil, mas vale cada esforço. Posso imaginar. Ele hesitou, como se escolhesse as palavras. Sabe, nesses dias tenho pensado muito sobre propósito e significado. Antes de tudo isso acontecer, eu vivia em piloto automático. A empresa, as reuniões, os contratos, tudo parecia importante, mas, ao mesmo tempo, vazio. Luísa assentiu, compreendendo mais do que ele poderia imaginar. Às vezes precisamos de um abalo para enxergar o que realmente importa. Exatamente. Gustavo olhou pela janela, contemplando a cidade que passava rapidamente. Os últimos dias têm sido esclarecedores. Pela primeira vez em anos, sinto que estou vivendo, não apenas existindo. O momento de vulnerabilidade foi interrompido pelo telefone de Gustavo.
Ele olhou para a tela com uma expressão que misturava irritação e resignação. Maurício, murmurou, meu sócio, é a 5ª ligação hoje. Problemas na empresa? Luísa perguntou preocupada. Gustavo hesitou antes de responder. Digamos que nem todos estão felizes com minhas mudanças recentes de prioridade e com o término com Camila. Sinto muito. Não queria causar problemas. Você não causou nada, Luísa, ele disse com firmeza. Apenas me ajudou a enxergar o que estava bem na minha frente, e por isso sou eternamente grato. Quando chegaram à mansão, Sofia ainda dormia profundamente. Gustavo, sem hesitar, ofereceu-se para carregá-la até a casa de hóspedes onde agora moravam. Com gentileza, acomodou a menina nos braços e seguiu Luísa pelo jardim iluminado pelos últimos raios do sol poente. O celular tocou novamente em seu bolso. Ele ignorou. Tem certeza que não precisa atender? Luísa perguntou, abrindo a porta da pequena casa. Tenho, respondeu Gustavo, depositando Sofia cuidadosamente na cama. Algumas coisas podem esperar, outras não. Enquanto ele se retirava, Luísa percebeu que algo havia mudado fundamentalmente entre eles. Não era apenas gratidão ou respeito mútuo. Era uma conexão mais profunda, nascida de um momento de verdade compartilhada, quando ambos se permitiram ser autenticamente humanos um diante do outro. Naquela noite, após colocar Sofia para dormir, Luísa olhou pela janela e viu Gustavo sentado sozinho no jardim, aparentemente absorto em uma ligação telefônica. Pela linguagem corporal tensa, era evidente que a conversa não era agradável. Quando ele finalmente desligou, permaneceu imóvel por longos minutos, olhando para o céu estrelado. Luísa não sabia ainda, mas aquela ligação representava apenas o início de uma tempestade que logo se abateria sobre todos eles, testando os novos laços que haviam formado e forçando cada um a definir o que realmente valoriza na vida. O destino, como sempre, tinha planos próprios, planos que nenhum deles poderia prever, nem mesmo o poderoso Gustavo Almeida com todos os seus recursos e influência. Porque algumas batalhas não são vencidas com dinheiro ou poder, mas com algo muito mais raro e precioso: coragem para defender o que é certo, mesmo quando o custo parece alto demais. A sala de reuniões no 40º andar do edifício Almeida Tech, no coração financeiro da Avenida Paulista, exalava poder e exclusividade. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo, a metrópole pulsante que parecia pequena daquela altura. A mesa de mogno polido, importado da Amazônia antes das restrições ambientais, refletia as expressões tensas dos 5 homens sentados ao seu redor. Gustavo Almeida ocupava a cabeceira, uma posição que sempre fora naturalmente sua desde a fundação da empresa. À sua direita, Maurício Peixoto, 52 anos, especialista financeiro com MBA em Harvard e conexões políticas invejáveis. À esquerda, Felipe Mendonça, 47 anos, estrategista de marketing com olhos de águia para tendências de mercado. Os outros 2 eram Ricardo Teixeira, 40 anos, diretor de inovação e o mais jovem do grupo, e Carlos Drummond, 58 anos, conselheiro jurídico e o mais antigo aliado de Gustavo. Esta reunião de emergência foi convocada a meu pedido, começou Maurício, ajustando os óculos de armação italiana. E agradeço a presença de todos, especialmente a sua, Gustavo, considerando seus novos interesses. O tom condescendente não passou despercebido. Gustavo manteve a expressão neutra, apenas erguendo levemente uma sobrancelha. Vamos direto ao ponto, senhores. Estamos enfrentando uma crise de imagem. Maurício projetou na tela da sala um gráfico que mostrava uma queda nas ações da empresa nas últimas 3 semanas. Coincidentemente, desde que nosso CEO decidiu romper com Camila Monteiro e, segundo rumores, desenvolver uma relação próxima com uma empregada doméstica. Felipe pigarreou desconfortável. Os rumores estão circulando intensamente nos círculos sociais, Gustavo. Camila tem amigos influentes, e a história que ela está contando é preocupante. E qual seria essa história exatamente? Perguntou Gustavo, a voz controlada, mas com uma tensão subjacente que seus sócios raramente testemunhavam. Que você teve uma espécie de colapso, respondeu Carlos, o advogado, com a franqueza que era sua marca registrada.
que abandonou uma das mulheres mais bem relacionadas da sociedade paulistana para se envolver com uma funcionária, que está transformando sua mansão em uma espécie de comunidade hippie, onde funcionários tomam café da manhã com o patrão, que acompanhou a filha de sua empregada a um evento escolar na periferia, vestindo um Armani. Gustavo não pôde conter um sorriso irônico. E desde quando minhas escolhas pessoais são pauta de uma reunião de emergência corporativa? Desde que começaram a afetar o valor de mercado da empresa, cortou Maurício apontando novamente para o gráfico. Nossos investidores estão nervosos. O consórcio chinês com quem estávamos negociando a expansão para o mercado asiático está repensando a parceria. 3 eventos beneficentes importantes retiraram seus convites para você como palestrante principal. Eventos beneficentes? Gustavo riu sem humor. Aqueles onde socialites fingem se importar com causas sociais enquanto competem para ver quem usa a joia mais cara? Um silêncio constrangido tomou conta da sala. Até 3 semanas atrás, Gustavo Almeida jamais teria feito um comentário tão cáustico sobre o mundo do qual aparentemente fazia parte. O que Maurício está tentando dizer, interveio Felipe, sempre o diplomata do grupo, é que precisamos de um plano de controle de danos. Relacionamentos terminam, todos entendemos isso, mas há maneiras de gerenciar a transição publicamente. Transição? Gustavo repetiu, arqueando as sobrancelhas. Estamos falando da minha vida pessoal, não de uma reestruturação corporativa. Ricardo, que até então permanecera em silêncio, inclinou-se para a frente. Era o mais jovem dos sócios e, secretamente, o que mais admirava Gustavo como mentor. Gustavo, ninguém aqui está questionando seu direito de viver sua vida como bem entender. Mas você é a face pública da Almeida Tech. Cada movimento seu reflete na empresa, nos empregos de nossos 1.200 funcionários, no futuro que construímos juntos. Gustavo estudou os 4 homens à sua frente. Conhecia-os há anos, confiara neles para construir seu império. Até aquele momento, nunca havia questionado o alinhamento de seus valores. O que exatamente vocês estão sugerindo? Perguntou finalmente. Maurício deslizou uma pasta na direção de Gustavo. Um plano de comunicação preparado pela equipe de PR. Basicamente, você e Camila emitem uma declaração conjunta sobre o término amigável do relacionamento, agradecendo o respeito à privacidade neste momento. Você comparece ao gala beneficente da próxima semana, sozinho, claro, e demonstra que tudo está bem. Enquanto isso, mantém suas novas amizades mais discretas. Novas amizades, repetiu Gustavo, folheando a pasta sem realmente ler seu conteúdo. Vocês estão falando de Luísa? A empregada, sim, confirmou Felipe. Olha, ninguém está dizendo que você não pode ajudá-la. Caridade é admirável, mas há maneiras apropriadas de fazer isso sem comprometer sua posição social. Caridade? Gustavo fechou a pasta com um movimento brusco. É isso que vocês pensam que estou fazendo? Caridade? Chame como quiser, interrompeu Maurício impaciente. O ponto é que você tem uma responsabilidade com esta empresa, com seus acionistas, com todos nós. Não pode simplesmente jogar tudo para o alto por causa do que quer que seja isso. Gustavo levantou-se lentamente, apoiando as mãos na mesa. Quando falou, sua voz estava perigosamente calma. Vou esclarecer algumas coisas, já que parece haver confusão. Primeiro, não há absolutamente nada romântico entre mim e Luísa Santos. Ela é uma funcionária competente que foi maltratada sob meu teto por alguém em quem eu confiava. Segundo, não estou tendo um colapso. Estou, pela primeira vez em muito tempo, enxergando com clareza. E terceiro, o que faço em minha casa, com meu tempo e meu dinheiro, não está aberto à votação nesta mesa. Carlos, o advogado, suspirou profundamente. Gustavo, somos seus amigos além de sócios. Estamos preocupados. Nos últimos dias você tem tomado decisões incomuns. Incomuns? Gustavo inclinou a cabeça, curioso. A consultoria de RH para sua equipe doméstica, o fundo educacional para a empregada, os rumores de que você está considerando transformar parte de sua propriedade em algum tipo de centro comunitário. Carlos enumerou, como se apresentasse evidências em um julgamento. Não são ações típicas suas.
Talvez esse seja exatamente o problema, respondeu Gustavo, sua voz mais suave agora. Talvez minhas ações típicas não refletissem quem eu realmente sou, ou quem quero ser. Felipe, sempre o mediador, tentou uma abordagem diferente. Gustavo, ninguém aqui está questionando sua generosidade. É admirável, mas há formas mais estratégicas de fazer filantropia, maneiras que beneficiam sua imagem e a da empresa simultaneamente. Ah, entendi. Gustavo sorriu sem alegria. O problema não é a ajuda em si, mas o fato de que não estou usando isso para marketing, que não estou transformando um ato humano básico em uma oportunidade de relações públicas. O silêncio que seguiu foi resposta suficiente. Senhores, continuou Gustavo, creio que há um mal-entendido fundamental aqui. Vocês parecem pensar que estamos discutindo uma estratégia. Não estamos. Estou comunicando uma realidade. Terminei meu relacionamento com Camila porque descobri que ela não é a pessoa que eu pensava. Estou tratando meus funcionários com dignidade porque é o mínimo que qualquer ser humano merece. E se isso de alguma forma prejudica nossa imagem corporativa, então talvez seja a hora de questionar que tipo de imagem estamos cultivando. Maurício, visivelmente irritado, bateu na mesa. Isso é absurdamente ingênuo, Gustavo. Vivemos no mundo real, não em algum conto de fadas moralista. Conexões sociais, aparências, relações estratégicas, isso é o que faz o mundo dos negócios girar. Você mesmo construiu este império utilizando esses princípios. Talvez eu tenha, admitiu Gustavo, surpreendendo a todos com sua franqueza. E talvez esteja na hora de questionar que tipo de império construí. O que exatamente você está dizendo? Perguntou Ricardo, parecendo genuinamente curioso, não apenas preocupado como os outros. Gustavo respirou fundo antes de responder. Estou dizendo que se temos que escolher entre integridade e aparências, eu escolho integridade. Se nossos investidores valorizam mais minhas conexões sociais do que a solidez de nossos produtos, talvez não sejam os investidores que queremos. E se minha presença na liderança desta empresa agora representa um problema, estou preparado para discutir alternativas. Alternativas? Felipe parecia horrorizado. Você está falando em deixar a empresa que fundou? Estou falando em ser fiel aos valores que realmente importam, corrigiu Gustavo. Mesmo que isso signifique sacrifícios. Maurício soltou uma risada incrédula. Isso é insano. Você está disposto a jogar fora tudo o que construímos porque uma empregada doméstica te fez algum tipo de lavagem cerebral? Porque uma menina de 5 anos te olhou com olhos de cachorrinho? A expressão de Gustavo endureceu instantaneamente. Quando falou, sua voz tinha um gume que fez Maurício recuar instintivamente. Nunca mais se refira a Luísa ou Sofia dessa maneira. Nunca mais. O silêncio que seguiu foi elétrico. Os 5 homens que por anos haviam compartilhado uma visão de mundo agora pareciam habitar realidades completamente diferentes. Vocês acham que estão vendo a situação com clareza, continuou Gustavo mais calmo. Mas a verdade é que todos nós estivemos vivendo em uma bolha artificial. Um mundo onde o valor de uma pessoa é medido pelo seu status social, onde relações são avaliadas pelo seu potencial estratégico, onde até mesmo a caridade é calculada pelo retorno de imagem. E o mais triste, nem percebíamos o quanto isso é doentio. É assim que o mundo funciona, Gustavo, insistiu Felipe quase suplicante. Não, Felipe, é assim que escolhemos fazer o mundo funcionar. Gustavo fechou a pasta de relações públicas e a devolveu a Maurício. Não participarei deste plano. Não emitirei declarações conjuntas falsas com Camila. Não fingirei ser alguém que não sou para aplacar investidores superficiais. E a empresa? Perguntou Carlos. Seus funcionários? O legado que construímos? Gustavo olhou para cada um dos sócios antes de responder. Se nosso legado não pode sobreviver à honestidade e à integridade, que tipo de legado realmente construímos? Isto é um ultimato? A voz de Maurício estava carregada de incredulidade. Não, respondeu Gustavo. É uma escolha, minha escolha. E se isso significa que nossos caminhos precisam se separar, estou preparado para essa consequência. Empurrando a cadeira para trás, Gustavo levantou-se. A reunião está encerrada.
Tomarei as providências necessárias para que minha saída, se for o caso, seja o menos prejudicial possível para a empresa. Você não pode estar falando sério. Felipe parecia genuinamente abalado. Nunca falei mais sério em toda a minha vida. Gustavo dirigiu-se à porta, mas parou antes de sair. Senhores, passei a vida inteira construindo uma empresa. Agora percebo que, no processo, quase perdi algo muito mais valioso: minha humanidade. Não estou disposto a sacrificar isso por mais contratos ou aprovação social. Prefiro perder negócios a perder minha alma. A porta fechou-se suavemente atrás dele, deixando 4 homens em diversos estados de choque e incredulidade. Ricardo foi o primeiro a quebrar o silêncio. Ele vai mesmo fazer isso, murmurou, com uma mistura de espanto e surpreendentemente admiração. Ele realmente vai escolher princípios acima de lucros. Ele está tendo um colapso, insistiu Maurício, mas sua voz já não carregava a mesma convicção. Tem que estar. Carlos, o advogado, que conhecia Gustavo há mais tempo que todos, balançou lentamente a cabeça. Não, Maurício, pela primeira vez em muitos anos, acho que Gustavo Almeida está perfeitamente são. Enquanto isso, no estacionamento do edifício, Gustavo sentava-se em seu carro, as mãos ainda tremendo levemente. Seu telefone não parava de vibrar. Provavelmente os sócios tentando alcançá-lo, convencê-lo a reconsiderar. Em vez de atender, ele digitou uma mensagem rápida. Luísa, poderia me encontrar na mansão às 19 horas? Tenho uma proposta importante para discutir. Por favor, traga Sofia. Ao dirigir pelas ruas congestionadas de São Paulo, sentiu uma sensação estranha, como se um peso enorme houvesse sido retirado de seus ombros. Havia acabado de arriscar a empresa que construiu durante toda a sua vida adulta. Poderia perder milhões, seu status, suas conexões, e ainda assim, pela primeira vez em anos, sentia-se absolutamente em paz com suas escolhas. Enquanto o sol começava a se pôr atrás dos arranha-céus de concreto, Gustavo Almeida sorriu. Algumas perdas, percebeu, são na verdade os maiores ganhos que alguém pode ter. 6 meses depois, o sol de outono dourava as copas das árvores no jardim da mansão Almeida, agora quase irreconhecível para quem a conhecera antes. O que antes era um espaço meticulosamente cuidado para impressionar visitantes ocasionais, havia se transformado em algo completamente diferente. Vivo, funcional e, acima de tudo, humano. Onde antes existia um campo de golfe particular, agora se erguia um conjunto de edifícios modernos e sustentáveis, construídos com madeira certificada e energia solar. Uma placa simples, porém elegante, identificava o local. Centro de Capacitação Novos Caminhos. Luísa Santos, usando um conjunto profissional azul marinho que substituíra o antigo uniforme cinza, caminhava apressadamente pelo corredor principal do centro. Sob o braço, carregava uma pasta com os documentos que precisava revisar antes da cerimônia daquela tarde. A primeira formatura oficial da instituição que ajudara a criar. Bom dia, coordenadora! A voz alegre de seu Antônio a saudou do jardim interno onde ele instruía um grupo de jovens sobre técnicas de jardinagem sustentável. O antigo jardineiro, agora supervisor de manutenção e sustentabilidade do centro, sorria com um orgulho que ia muito além de suas roseiras premiadas. Bom dia, seu Antônio. Está tudo pronto para hoje? Luísa parou brevemente, observando os alunos que anotavam atentamente as instruções do mestre. Mais que pronto. Esses meninos e meninas prepararam uma surpresa especial para a cerimônia. Ele piscou, mantendo o mistério. Luísa sorriu, sentindo o coração cheio. Em 6 meses, o centro havia se tornado muito mais do que o projeto inicialmente imaginado por Gustavo. O que começara como um programa de capacitação para trabalhadores domésticos havia se expandido para incluir cursos técnicos diversos, alfabetização de adultos, apoio jurídico para trabalhadores informais e até mesmo um programa de educação infantil, onde Sofia passava as tardes depois da escola. No refeitório, Dona Zulmira, agora coordenadora de nutrição, supervisionava a equipe que preparava o buffet para a cerimônia. Ao ver Luísa, acenou animadamente. Venha experimentar o salgado novo que inventei para hoje. Estou chamando de surpresa da Sofia, porque foi sua filha quem sugeriu a combinação. Luísa provou o pequeno salgado e riu. Abacaxi com queijo e presunto?
Só podia ser ideia da Sofia mesmo. E está delicioso, não está? Zulmira sorriu, orgulhosa. Aquela menina tem um paladar à frente do tempo. Continuando seu caminho até o escritório que dividia com Gustavo, uma sala simples, mas aconchegante, com grandes janelas voltadas para o jardim, Luísa encontrou-o concentrado em uma videochamada. Ele levantou os olhos brevemente, sorriu ao vê-la e indicou que terminaria em 1 minuto. Luísa aproveitou para observá-lo. Naqueles 6 meses, Gustavo Almeida havia mudado tanto quanto o espaço ao seu redor. O empresário, sempre impecavelmente vestido em ternos caros, ainda existia para reuniões importantes, mas no dia a dia do centro, ele preferia camisas simples e calças confortáveis. As marcas de expressão em seu rosto, antes de tensão, agora refletiam sorrisos frequentes. E seus olhos, aqueles olhos que Luísa vira pela primeira vez, escondidos atrás de uma coluna, testemunhando uma injustiça, agora brilhavam com um propósito renovado. Desculpe por isso, disse ele, encerrando a chamada. Era o Ministério da Educação. Estão interessados em usar nosso modelo como piloto para um programa nacional. Isso é incrível. Luísa sentou-se na cadeira em frente à mesa. Quando soubemos disso? O contato inicial foi semana passada, mas só hoje confirmaram o interesse oficial. Ele sorriu, passando a mão pelos cabelos. Um gesto que Luísa havia aprendido a reconhecer como sinal de empolgação contida. Aparentemente, nossos índices de empregabilidade pós-curso impressionaram bastante. Luísa assentiu, orgulhosa. Mais de 80% dos formandos da primeira turma já haviam conseguido colocação no mercado formal, com carteira assinada e todos os direitos garantidos. Um feito notável, considerando o perfil vulnerável da maioria dos alunos. E quanto à surpresa que você prometeu para a Sofia, já decidiu quando vai contar a ela? O sorriso de Gustavo se alargou. Pensei em anunciar hoje, durante a cerimônia. O que você acha? Ela vai pirar de felicidade, respondeu Luísa, sentindo os olhos marejarem. Uma escola fundamental completa, com pedagogia montessoriana aberta à comunidade, é mais do que eu poderia sonhar. E com você como diretora pedagógica, acrescentou Gustavo. Afinal, não é todo dia que encontramos uma pedagoga formada com sua sensibilidade social. Luísa corou levemente. Ainda não havia se acostumado completamente com os elogios diretos de Gustavo. Os últimos 6 meses haviam transformado não apenas suas circunstâncias materiais, mas também a dinâmica entre eles. Da relação inicial patrão-empregada, haviam evoluído para parceiros em um projeto de transformação social. E então, gradualmente, para algo mais. Uma amizade profunda baseada em respeito mútuo e admiração. Por falar em sensibilidade social, ela mudou de assunto, consultando seu tablet. Confirmaram presença na cerimônia 3 veículos de imprensa, 2 secretários municipais e 1 vereador. Parece que finalmente estamos chamando a atenção certa. Desde que não seja pela razão errada, comentou Gustavo, com um leve franzir de testa. Luísa sabia exatamente ao que ele se referia. Nos primeiros meses após sua saída da Almeida Tech, uma separação que acabou sendo mais amigável do que esperado, com Ricardo assumindo a presidência, os tabloides haviam se alimentado de especulações sobre o colapso mental do milionário, ou seu suposto romance escandaloso com a empregada. Camila, claro, contribuíra ativamente para esses rumores. Não se preocupe, Luísa o tranquilizou. Desta vez o foco é totalmente no trabalho do centro. Os resultados falam por si. A manhã passou rapidamente entre os preparativos finais para a cerimônia. Às 3 da tarde, o auditório recém-construído já estava quase lotado. Familiares dos formandos, representantes de empresas parceiras, jornalistas e curiosos ocupavam as cadeiras dispostas em semicírculo. No palco, 60 alunos vestindo becas azuis aguardavam o momento de receber seus certificados. Luísa, parada nos bastidores, ajustava o vestido verde esmeralda que havia comprado especialmente para a ocasião. Sofia, ao seu lado, usava um vestido branco com uma faixa da mesma cor que o da mãe, e ensaiava nervosamente as palavras que diria. "E se eu esquecer, mamãe?" perguntou a menina, agora com 6 anos e meio, mordendo o lábio inferior em um gesto que era espelho do de Luísa. "Você não vai esquecer, amor. E mesmo que tropeçar em alguma palavra, não tem problema. O importante é falar com o coração."
Luísa se abaixou para ajustar o laço no cabelo da filha, como você e o tio Gustavo sempre fazem. Sofia sorriu, revelando a janelinha dos dentes da frente que havia crescido torta. Exatamente. Luísa sentiu uma onda de carinho. Tio Gustavo havia sido o termo que Sofia espontaneamente adotara para se referir a Gustavo, e embora no início ele tivesse parecido surpreso, logo abraçou o título com evidente satisfação. A cerimônia começou pontualmente. Gustavo abriu o evento com um discurso breve sobre dignidade e oportunidade, evitando cuidadosamente qualquer tom de caridade ou superioridade. Em seguida, Luísa apresentou os números e conquistas do centro em seus primeiros 6 meses, dados impressionantes que arrancaram aplausos espontâneos da plateia. Após a entrega dos certificados, quando a emoção já estava no auge, Sofia subiu ao palco. Com o microfone ajustado à sua altura, ela olhou para a plateia com uma seriedade adorável. Oi, eu sou Sofia Santos e tenho 6 anos e meio. Minha mãe me pediu para falar sobre pessoas gentis. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para onde Gustavo estava sentado. Antes eu achava que gente rica era sempre má, como nas histórias. Mas o tio Gustavo me ensinou que não importa quanto dinheiro a pessoa tem. O que importa é o coração dela. Um murmúrio de "au" percorreu o auditório. Na minha escola, a professora disse que gentileza gera gentileza. É tipo uma planta que cresce quando a gente cuida. Aqui neste centro, muitas pessoas plantaram gentileza e olha quanto cresceu. Ela abriu os braços, indicando todo o espaço ao redor. Minha mãe diz que um ato de coragem pode mudar tudo, e eu acho que ela está certa. Obrigada. A plateia irrompeu em aplausos entusiasmados, enquanto Sofia, com um sorriso radiante, corria para abraçar a mãe. Luísa a pegou no colo, sentindo lágrimas de orgulho escorrerem pelo rosto. Foi nesse momento que Luísa notou, sentado discretamente na última fileira do auditório, um rosto familiar. Ricardo Teixeira, o ex-sócio mais jovem de Gustavo e atual CEO da Almeida Tech. Ele não havia confirmado presença, nem havia qualquer indicação de que viria. Mesmo assim, lá estava ele, aplaudindo com genuíno entusiasmo. Quando a cerimônia formal terminou e os convidados se dirigiram ao coquetel no jardim, Ricardo aproximou-se de Gustavo. Luísa, ocupada com Sofia, observou a interação à distância. O que começou como um cumprimento formal rapidamente se transformou em uma conversa animada. Em determinado momento, os 2 homens se abraçaram, selando o que parecia ser uma reconciliação. Mais tarde, durante o jantar privado na casa principal, um evento íntimo apenas para a família escolhida, como Gustavo chamava o círculo próximo formado por ele, Luísa, Sofia, seu Antônio, Dona Zulmira e alguns outros funcionários de longa data, Ricardo juntou-se a eles como convidado especial. Um brinde, propôs Ricardo, erguendo sua taça. Ao homem que todos pensavam estar tendo um colapso, quando na verdade estava encontrando seu verdadeiro propósito. Ouvindo você falar assim, até parece que foi fácil, riu Gustavo, mas seus olhos refletiam gratidão pelo reconhecimento. Nunca pensei que diria isso, continuou Ricardo. Mas você estava certo, Gustavo. A Almeida Tech não sofreu com sua saída. Na verdade, depois que implementamos algumas de suas sugestões sobre responsabilidade social corporativa, nossa reputação melhorou significativamente. Até Maurício admitiu isso, embora nunca diria em voz alta. E Camila? Perguntou Dona Zulmira, sempre direta, ainda espalhando histórias. Ricardo deu de ombros. Aparentemente encontrou um novo milionário para moldar. Um empresário do agronegócio, pelo que soube. Pobre rapaz. A mesa inteira riu. A tensão dos meses anteriores finalmente dissipada por completo. Foi Sofia quem, com a inocência das crianças, fez a pergunta que mudaria o curso daquela noite. Tio Gustavo, você está feliz? A mesa silenciou, todos os olhares voltados para Gustavo. Ele olhou para a menina, depois para Luísa e finalmente para o grupo reunido ao redor da mesa. Sim, Sofia, respondeu com uma sinceridade que ninguém poderia duvidar. Pela primeira vez em muito tempo, estou verdadeiramente feliz. Por quê? Insistiu a menina curiosa. Gustavo pensou por um momento antes de responder. Porque descobri que a felicidade vem de fazer diferença na vida dos outros, de construir algo com significado, não apenas com valor financeiro.
de estar rodeado por pessoas que nos aceitam pelo que somos, não pelo que possuímos. Seu olhar encontrou o de Luísa e uma comunicação silenciosa passou entre eles. O reconhecimento de uma jornada compartilhada que havia transformado ambos de maneiras que nunca poderiam ter previsto. Mais tarde, quando os convidados já haviam partido e Sofia dormia profundamente, Gustavo e Luísa caminharam pelo jardim iluminado apenas pela lua e algumas lanternas estrategicamente posicionadas. "Você se lembra daquele dia?" perguntou Gustavo, parando exatamente no local onde 6 meses antes, Luísa havia confrontado Camila. "Como poderia esquecer?" Luísa sorriu. "Foi o dia em que minha vida virou de cabeça para baixo. A minha também." Gustavo respirou fundo, admirando o céu estrelado. "Sabe, quando propus o centro, pensava que estava oferecendo uma oportunidade aos outros. Não percebi que, na verdade, eu estava me dando uma segunda chance. Uma segunda chance para quê? Para viver autenticamente, para construir algo que reflita meus verdadeiros valores, não apenas o que a sociedade espera de um homem na minha posição." Luísa assentiu, compreendendo perfeitamente. Ela também havia recebido uma segunda chance, de usar sua formação, de proporcionar um futuro melhor para Sofia, de recuperar sua dignidade. "E agora, com a escola?" Gustavo continuou, o entusiasmo evidente em sua voz. "Podemos realmente fazer a diferença desde o princípio. Educação de qualidade, acessível a todos, baseada em respeito e valorização do potencial humano." "É um sonho realizado", concordou Luísa. "Para mim, para a comunidade, para as famílias que nunca teriam condições de pagar por uma educação assim. Quero que você seja mais do que a diretora pedagógica", disse Gustavo subitamente. "Quero que seja minha parceira completa neste projeto, que tenha participação igual nas decisões, na visão, em tudo." Luísa sentiu o coração acelerar. "Você tem certeza? É uma responsabilidade enorme." "Tenho absoluta certeza." Ele sorriu, seus olhos refletindo a luz da lua. "Na verdade, tenho pensado muito sobre parceria ultimamente, sobre como encontramos força na complementaridade, sobre como duas pessoas com valores alinhados podem construir algo maior que a soma de suas partes." Havia algo na maneira como Gustavo falava, na intensidade de seu olhar, que fez Luísa prender a respiração momentaneamente. "O que exatamente estamos discutindo aqui, Gustavo?" "Futuro." Ele respondeu simplesmente. "Possibilidades. O que acontece quando duas pessoas descobrem que são melhores juntas do que separadas." Luísa sentiu um calor subir pelo rosto. Nos últimos meses, a relação deles havia evoluído para uma amizade profunda, mas ambos haviam sido cuidadosos em manter fronteiras claras. Havia vulnerabilidades demais, histórias de vida complexas demais para apressarem qualquer transição. "Estou sugerindo que continuemos esta conversa", acrescentou Gustavo, percebendo seu desconforto. "Não hoje, nem amanhã. Quando estivermos prontos, sem pressa, sem pressão. Apenas a certeza de que, seja qual for o caminho que escolhermos, será baseado em respeito mútuo e valores compartilhados." Luísa sorriu, sentindo uma onda de gratidão por sua sensibilidade. "Isso me parece perfeito." Eles continuaram caminhando em silêncio confortável até chegarem a uma área recentemente preparada para plantio, onde pequenas placas identificavam o espaço para diferentes espécies. "O que você acha de plantarmos uma árvore aqui?" sugeriu Gustavo. "Para marcar este dia, esta fase de nossas vidas." "Uma árvore de quê?" "Ipê amarelo", respondeu ele prontamente. "Floresce mesmo em condições adversas. Transforma a paisagem ao redor. Resiste ao tempo. Parece apropriado, não acha?" Luísa assentiu, emocionada pela metáfora não dita. Sofia adoraria ajudar a plantar. "Amanhã, então, os 3 juntos." Enquanto caminhavam de volta à mansão, que agora era muito mais um lar do que um símbolo de status, Luísa refletiu sobre a jornada extraordinária que a trouxera até ali. De empregada doméstica humilhada a coordenadora educacional respeitada. De mãe solteira lutando contra o desemprego, a mulher capaz de proporcionar um futuro brilhante para sua filha. De alguém que apenas sobrevivia a alguém que genuinamente prospera. E ao seu lado, caminhava um homem que havia abandonado o império que construiu para redescobrir sua humanidade, que havia trocado poder por propósito
status por significado, aparências por autenticidade. O mundo lá fora provavelmente ainda os julgaria. O milionário que perdeu a razão e a empregada que deu sorte. Mas aqui, neste jardim onde tudo começara com um ato de coragem, eles sabiam a verdade. Nenhum deles havia perdido nada de valor real. Pelo contrário, haviam ganho algo infinitamente mais precioso: a chance de viver de acordo com seus valores mais profundos e criar algo duradouro que beneficiaria gerações. Sofia havia razão, pensou Luísa. A gentileza realmente gera gentileza. E assim como a semente do ipê que plantariam, aquele confronto inicial, a recusa em aceitar a humilhação, a decisão de defender a dignidade, havia germinado em algo extraordinário, uma árvore de possibilidades cujos frutos continuariam nutrindo vidas muito além das suas próprias. No horizonte de São Paulo, as luzes da cidade piscavam como estrelas terrenas, lembrando que além dos muros da mansão Almeida existia um mundo inteiro esperando para ser transformado, uma semente de bondade por vez.